uma boa tarde, pessoal. Muito grata pelo convite também e pela participação de vocês aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento da página Neuroscience, que é uma página no Instagram de divulgação científica. Deixa eu ver se está passando. Foi. E esses são os fundadores da página. Então, a gente tem o André. Trazendo um pouquinho do conceito, né? Então, a gente tem uma identidade visual, né? Para as pessoas sempre lembrarem de quem somos. Então, tem essa logo, que é uma lâmpada em forma de cérebro, e a Neuroscience seria a nossa marca, né? Assim, foi o nome escolhido aí para gente, por nós, e o network seria uma rede mesmo, a tradução, né, do inglês, de neurociência. Tá, então aqui são os fundadores da página, a gente tem o André, como eu mencionei sempre, identidade visual é muito importante, então a gente trabalha isso, inclusive, identidade visual de cada fundador, né? Então a gente trabalha com avatares, então esse é o André, biomédico, a Érica, biomédica também, o Paulo, também biomédico, e eu, a bióloga de formação. Então, todos nós fazemos parte do programa de pós-graduação Stricto Sensu do Einstein e tivemos aí em comum esse interesse de divulgar a ciência, né? Então, foi algo muito, muito importante para nós, porque assim, a gente tem muito conhecimento e eu acho muito injusto não compartilhar com as pessoas, né? Porque a comunidade científica ela é numa bolha, então a gente tenta sempre trazer isso para as pessoas que não têm acesso de fato, né? Então, a página atual, assim, vai fazer 2 anos que a gente inaugurou o Neuroscience, né? Atualmente, vamos para quase 14 mil seguidores. E a ideia sempre foi divulgar a ciência de uma forma didática, de uma forma leve, para que outras pessoas também tenham acesso. A princípio, a ideia era trazer um pouco mais sobre o autismo, porque eu, o Paulo e o André, a gente trabalha nessa área, né, de autismo, só que isso restringiria muito o nosso público-alvo. Então, a gente começou a falar coisas voltadas para o cérebro, não só de autismo, mas também coisas do nosso cotidiano, né, que às vezes muitas pessoas têm dúvida, ou às vezes nunca nem pensaram, e a gente meio que instiga uma dúvida e essa pessoa acaba pensando, poxa vida, eu nunca parei para pensar. E de fato, né, por que será que a gente tem isso? Por que será que a gente se comporta desse jeito? E tem coisas que realmente o cérebro ele consegue explicar e que já está bem estabelecido na literatura, né? Então, a gente, no começo, estudamos a plataforma do Instagram, né? Então, a gente estudou o algoritmo, como que a gente trabalha com essa ferramenta, que a maior parte da população tem acesso, né? Mas até mesmo é uma ferramenta hoje de trabalho, né? Então, assim, a gente não sabia nada da ferramenta, do algoritmo do Instagram, então a gente pesquisou mesmo no YouTube para entender um pouquinho mais como que funciona e como que a gente conseguiria ter engajamento nos nossos posts e ter uma distribuição e entrega dos nossos posts no feed de cada seguidor. E aí, o que eu deixo de dica nesse primeiro momento é se você está trabalhando com divulgação científica no Instagram e você publica um post. Então, peraí, tem uma pessoa. Então, no primeiro momento que você publica o seu post, você tem que ficar 24 horas sem mexer nele. Porque se você mexe em menos de 24 horas, alguma edição na legenda ou adição de alguma hashtag, por exemplo, o algoritmo ele vai pensar que você está editando o seu post para tentar agradar os seus seguidores. E isso vai fazer com que ele seja menos entregue, porque você não estudou quem são seus seguidores e tudo mais, e aí você teve que editar o seu post e acaba tendo uma interação fraca, né? Uma outra coisa que aconteceu, que a gente começou a ganhar bastante seguidor, tudo isso foi construído de forma orgânica, não, a gente, assim, todo mundo é pós-graduando, né, bolsistas, então a gente não comprou nenhum seguidor. O que a gente fez a princípio foi entrar em outras páginas, né, de biomedicina, biologia e medicina, e a gente começou a seguir os seguidores dessas páginas, então a gente chegou a seguir 7 mil pessoas, e
Depois a gente começou a parar de segui-las, né, conforme retornava os follows. E uma dica também que eu dou nesse momento é que o algoritmo ele é muito inteligente. Então, a gente não pode chegar numa página e seguir, sei lá, 600, 500 pessoas em uma hora, por exemplo. Porque o Instagram vai pensar que somos robôs, né? Isso já aconteceu com a nossa conta, né? No momento em que a gente estava parando de seguir as pessoas que a gente seguiu em um primeiro momento, e a gente ficou banido do Instagram por uma semana. Então, assim, uma dica que eu dou é pelo menos ter um intervalo de 3, 4 horas, caso vocês queiram parar de seguir, já que a forma que vocês conseguiram de ter seguidores foi entrando em outras páginas, né, de públicos-alvos que é incomum, e seguindo-os. Deixa eu ver se... Pronto. E aí a questão, né, de quando que é bom publicar ou não. A gente testou vários dias e a gente viu que segunda e quinta são dias importantes, assim, porque não corrobora com outras páginas na publicação. E também tem um intervalo aí, né? De segunda a quinta tem um intervalo para não ficar tão overposted também. E todo o horário, e toda segunda e quinta a gente publica às 6 da tarde, né? Então, assim, foram testes mesmo para ver quando que tinha mais engajamento e tudo mais. E às 6 da tarde o pessoal já está indo para casa do trabalho, está no transporte público, né? E a galera quer dar uma distraída. E aí, 6 da tarde começou a dar um bom engajamento. Ainda aqui na página vocês podem ver que tem vários destaques, né? Então, assim, o quiz ele se refere aos posts do dia. Então, vou publicar na segunda. Na parte da manhã eu coloco um quiz já instigando os nossos seguidores a pensar, poxa, o que vai vir hoje, né? Colocando uma enquete, colocando até mesmo aquele quiz de quem acerta ou não, né? Então, assim, meio que já chamando o pessoal a ficar curioso do que a gente vai postar. Os Neurolovers, eles surgiram assim, porque a gente começou a receber muito comentário na DM de elogios e o quão é legal e divertida a nossa divulgação. E a gente acha importante fazer com que os nossos seguidores se sintam bem, se sintam acolhidos, que também se sintam, assim, importantes na página, porque, de fato, sem eles, né, a nossa página, ela não teria tanta motivação, assim. O Interapix, ele começou com a ideia da gente receber doação de R$1, R$2 para começar a investir em produtos no Neuroscience. Então, caneca, brincos, tudo voltado para a área da saúde. Mas aí a gente começou a pensar, poxa, às vezes o pessoal que doa, eles nem sempre vão pensar, eles estão usando esse dinheiro para quê, né? Então, a gente meio que incentiva a doação para a ciência com indicação de temas. Então, por exemplo, você tem algum tema em questão, que você tem muita curiosidade, muita dúvida, você pode doar R$1 para o nosso Insta e a gente acaba fazendo o tema que você sugeriu. Teve gente já que doou sem sugestão de tema, teve gente que doou com sugestão de tema, e a gente acabou utilizando essa renda para promover algumas publicações no nosso Instagram, né? Que você tem meio que aquele patrocínio. A gente fez isso com uma publicação. As curiosidades também são relacionadas ao post do dia, então normalmente a gente posta curiosidades do post em si, antes e depois do dia que houve a publicação. Depois do dia que houve a publicação, é interessante publicar alguma coisa relacionada ao tema, porque lembra as pessoas que teve post publicado. E aí, aquelas que não conseguiram ver no dia da publicação em si, elas veem os stories e aí falam, teve post, então vou lá dar uma conferida. E quem somos para mostrar, né, a nossa formação e os projetos em si que nós trabalhamos, a área de pesquisa que nós trabalhamos e deixar as pessoas cada vez mais próximas, assim, da gente, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho de design, que esse foi um dos primeiros temas e posts que nós publicamos. Então, esse post o André publicou, falando, né, como eu tinha mencionado, do autismo, como os neandertais podem explicar a origem do autismo, e foi um post que a gente teve 259 curtidas, tá? Aí, esse foi o padrão do nosso post, até um tempo, e a gente sempre tentava trazer coisas, temas chamativos, né? Então, por que quando o bebê chora, sai leite do peito da mãe, numa linguagem extremamente acessível e do cotidiano, né?
para deixar as pessoas mais confortáveis ter assim, uma leitura fluida, né, sem sobrecarregar ninguém. Aí a gente sempre coloca e referencia quem fez o post a partir das nossas identidades visuais. E também, a princípio, a gente trazia, por exemplo, essa japonesinha, ela estava muito famosa uma época, né, questão de figurinha no Whats, e no Instagram e tudo mais, e aí eu falei, poxa, ela é uma criança, então eu vou trazer ela para chamar mais atenção para o post e a galera começar a ter interesse, não só pelo título, mas também pelas figuras, né? Só que aí a gente começou a ver que estava muito pobre, assim, né? As cores, elas estão relacionadas aí à nossa logo, mas aí a gente começou a mudar o design e tivemos um primeiro post que mudou totalmente assim, as cores, né? Fugiu um pouco do nosso padrão. A gente estava meio começando a testar mesmo o que seria melhor para a nossa página. E aí, nesse daqui, a gente teve 458 curtidas. É um tema, a gente tenta trazer muitos temas que são tabus na sociedade, mas que todo mundo, né, tem interesse, apesar de não chegarem e começarem a conversar do nada sobre isso. E coisas que, de fato, o cérebro explica, né? Então, a gente começou a trazer esses tipos de modelo, imagens totalmente do Google mesmo, mas uma coisa que eu aprendi aqui na oficina, que seria usar a inteligência artificial para formar imagens, né? Para criar imagens mesmo que não seja de outras pessoas, né? E aí seja algo somente seu. Então, esses são alguns temas que o nosso Instagram abordou ao longo desses últimos tempos. Esse, por exemplo, é um tema que eu acho muito interessante e ele teve 2.000 curtidas. Então, assim, são coisas... Por que nós beijamos, né? Todo mundo beija. Será que só os humanos beijam? Outros animais também beijam? Então, assim, foi muito interessante porque esse post a gente publicou no dia do beijo. E a gente sempre tenta trazer algo também vinculando ao dia, né? Tem vários dias aí, dedicação de dias, e a gente tenta relacionar com alguns posts. Então, a capa ela é de muita importância, porque é o primeiro impacto que o seguidor vai ter. Então, a gente sempre tenta focar num título chamativo e também numa imagem chamativa. Este seria o primeiro, essa seria a capa, né? E aí o post seguinte, né, que é o card, seria sempre induzindo uma pergunta, né? Então a gente sempre induz uma pergunta e também ver se realmente existe alguma explicação para tal pergunta, né? Instiga uma curiosidade. Porque leitura é muito diferente de vídeo, né? Então, assim, para uma pessoa realmente ler todo o seu post, ele tem que despertar uma curiosidade, assim, mortal na pessoa, né? Tipo, hoje eu não durmo se eu não ler por que a gente beija, né? Então, assim, a questão de indagar o seguidor, né, e fazer surgir aquele ponto de interrogação é algo que a gente sempre traz no nosso segundo card para conseguir fazer com que ele prenda total atenção e consiga ler os 8 cards que tem no post, 7 cards. Então, sempre importante isso. Esse também é um outro que eu acho muito importante, que é verdade, né? Quem toma café aí sabe. E também foi um post que teve bastante engajamento. E aí a gente sempre faz um carrossel, né? Carrossel seria dar continuidade aí à imagem da capa. Então, sempre trazendo aquela questão da pergunta e se realmente a ciência ela consegue explicar ou não. E aí já deixa a pessoa mais instigada e focada, né? A realmente ler todo o nosso post. Então, outra coisa que aumentou os nossos seguidores foi fazer parceria com outras páginas, né? Então, o Einstein, o pessoal da medicina do Einstein tem várias semanas de diversas áreas, semana da neuro, semana da onco, semana da parasitologia, e aí a gente começou, a página nessa época estava crescendo bem, né? Então, a gente viu uma oportunidade de fazer aí uma parceria com a Semana da Neuro do Einstein, que tem tudo a ver com a nossa página, e aí a ideia foi abordar temas que estariam presentes aí na Semana da Neuro, né? Então, por exemplo, demências degenerativas, aí a gente, nessa parceria em específico, a gente ficou livre na questão de design, né? E aí a gente coloca aqui a logo também, né, da Semana da Neuro, e no final do post a gente direcionava os nossos seguidores para inscrições. E isso teve um retorno de seguidor, porque a página, né, tanto da DC quanto da Neuro, acabava republicando o nosso post nos stories.
Uma outra parceria foi com a Semana da Onco, e aí então, se vocês repararem, essa é a paleta de cores utilizada pela Semana da Onco. E aí a gente trouxe os posts baseados nessa paleta de cores a partir de reuniões, porque eles repostavam os nossos posts no próprio feed deles, né? Então, para manter essa paleta de cores, a gente acabou seguindo o que eles recomendaram. E também no final do post a gente direcionava os nossos seguidores aí para as inscrições da semana, né? Um outro post, assim, a gente tem vários colaboradores, né? Esses colaboradores foram surgindo de forma voluntária. Esse post é de uma colaboradora nossa, né? E aqui, falando um pouquinho das legendas, a gente sempre referencia de onde tiramos, e a hashtag ela é extremamente importante, porque ela entrega muito mais também o seu post, né? Lembrando que tem algumas hashtags que acabam meio que sumindo com o post, e aí teria mesmo que estudar quais são as hashtags que realmente vai fazer com que tenha mais engajamento no seu post. Então, a gente sempre referencia também para quem foi feito, por quem foi feito o post, né? E também temos uma voluntária de correção ortográfica, gramatical, que fez letras, e aí ela se voluntariou para participar também como colaboradora do Neuroscience. Falando um pouquinho de vídeo, um pouquinho de Reels, então, né? Então, assim, o Reels, ele está com várias ferramentas, inclusive eu estava vendo agora como que você pode fazer transição no Reels, né, de um vídeo para o outro, se você está usando vários vídeos em um mesmo Reels, em um mesmo áudio. Então, aqui são exemplos de alguns Reels que foram feitos. A gente sempre tem que trazer um pouquinho da realidade do que é fazer pesquisa, né? Então, assim, toda reunião, como que acaba com o orientador, né? Quando chega um IC novo, que é um estagiário no grupo do laboratório, experimento dando errado, retrospectiva e todo o fato que aluno de pós-graduação escuta. Então, assim, o bom do Reels é que ele sempre vai ser entregue, né? Porque a chave de você ter um bom engajamento no Reels é o áudio que você escolhe, né? Porque tem áudio que vai estar extremamente em alta e você vai poder utilizar, e ele vai ficar, seu Reels vai ficar rodando e vai aumentando as visualizações. A gente também trouxe uma experiência de explicação mesmo, né? Da vaca louca, por exemplo, e também da imunidade cruzada. E aí algumas coisas muito divertidas, né? De como que a célula ela fica quando ela recebe meio novo, meio quentinho. O uso da pipeta multicanal, o quão ela é prática, né? Então, esse Reels foi um dos primeiros que a gente fez, super deu certo e foi super engraçado. Então, a gente tenta descontrair o que é a pós-graduação, né? Já que muito dela, fazer pós-graduação é algo já pesado, então a gente sempre tenta dar uma descontraída também na divulgação científica. Então, na hora de você fazer um Reels, é importante, né, você escolher a música do momento. E como que eu sei que é a música do momento? Você nem precisa seguir outros Instagrams que dão essas dicas, porque existe, tá? Existem instas que falam, esse áudio está no ápice, se você usar, o seu Reels vai ser mais entregue e tudo mais. Mas você mesmo, olhando o seu Reels, né, rolando o feed, vendo Reels, você vai ver o quanto um áudio, por exemplo, aparece. E aí você vai falar, poxa vida, eu acho que esse áudio está realmente em alta, eu posso usar, posso testar. E aí vai testando e vai vendo que realmente, quanto mais aparece um áudio no seu feed, significa que ele está em alta. O tempo é muito importante no Reels, né? Então, assim, um Reels de segundos, ele engaja muito mais alguém, né? Que imagem que você usa, o tom que você fala, né? Então, a imagem ela é importante, o tom que você fala, porque, assim, eu particularmente já tentei várias vezes explicar, fazer Reels falando, né? Só que para você mostrar uma entonação para chamar a atenção da pessoa e uma entonação empolgada, eu preciso gritar, né? Então, assim, por exemplo, o Jubilu, não sei se vocês conhecem, mas ele é uma pessoa que é muito empolgada nos vídeos, mas, ele tem que gritar para ficar super empolgado. E, assim, eu particularmente não consigo, não me sinto bem fazendo isso, mas a forma de entonação que você fala no seu Reels é de extrema importância para atrair e engajar mesmo as pessoas, né, a continuarem vendo o vídeo.
E você tem que ver também se o que você está falando faz sentido para você e para o seu público-alvo. Porque muitos dos nossos temas são dúvidas que surgem da gente mesmo, né? Então, tipo, por que que nós temos olheira? Né? É uma dúvida que eu sempre tive e 600 pessoas também, porque foram essas pessoas que também curtiram esse post, sabe? E são coisas do cotidiano que, nesse caso, o cérebro não explica, porque é coisa de pigmentação, mas por este motivo que a gente começou também a abrir mais temas, não só ligados à neurociência, mas sim à divulgação científica no geral. Bom, então nós do Neuroscience temos algumas dicas para vocês, né? Então acredito que identidade visual é muito importante para as pessoas sempre lembrarem, né, da página de vocês, de onde vocês vêm. A escrita acessível, eu acho que é o pilar fundamental da divulgação científica, porque nem todo mundo vai ter acesso ao que você tem, e até mesmo pessoas que são de áreas diferentes na comunidade científica não são obrigados, né, a ter todos os termos técnicos que você tem na sua área em específico. O público-alvo é muito importante. Nosso público-alvo é mais pessoal da saúde, mas aí começou a vir muitas outras pessoas, né? Porque a gente começou a abordar coisas do cotidiano de todas as pessoas, né? Coisas que acontecem assim, muito constantemente. Então, o público-alvo é muito importante. As tendências são extremamente importantes, porque quando você segue uma tendência que está funcionando, o Insta ele vai entregar muito mais o seu conteúdo e você vai ter um engajamento cada vez melhor, né? As hashtags são importantes, como eu mencionei na legenda, lembrando que tem algumas hashtags que acabam banindo o seu post, então é muito importante saber quais são as hashtags que dá para ser usada ou não. Isso você encontra em outros instas, né? Tem muitos instas que acabam mostrando como que o Instagram funciona, e aí vocês conseguem mesmo ter essa ideia, né? De quais seriam as hashtags que vão fazer o meu Instagram, o meu conteúdo ter mais engajamento, e outras não. O título, ele tem que ser chamativo e não pode ser um título grande, né? Porque assim, posts lendo, a gente tenta o máximo ser objetivo, porque tem uma galera que é preguiçosa. Então, título chamativo, título curto. Título com vocabulário do cotidiano, né? Então, tem que ser assim, de uma forma que prenda a atenção e que dê assim, um ponto de interrogação nas pessoas que estão lendo, para conseguirem aí gerar essa curiosidade importante para conseguir prender a atenção desses seguidores a continuarem vendo seu conteúdo. E as imagens, elas são muito importantes, assim como o título, né? Porque as imagens, elas têm que coincidir com o que você está falando, abordando, o tema que você está lidando naquele conteúdo, tá? Então é isso, gente. Obrigada. Não sei se eu corri muito, mas se vocês tiverem dúvidas, sugestões, a gente está aberto também. E se você tem interesse de ser um colaborador no Neuroscience também, nessa parte de divulgação científica, você pode chamar a gente no direct, que eu posso mostrar para vocês como que funcionaria esse mini processo seletivo. E é isso. Obrigada. Deixa eu... Se quiserem abrir o microfone e falar, tem um aqui. Tá. Então, Gabriela, pessoal, ela mandou uma dúvida aqui no chat, vou dar uma vida para vocês ficarem por dentro, tá? Então, uma dúvida, eu sei que excluir um post faz com que o engajamento caia. Nesse caso, se um post for errado, vale a pena arquivar? Você sabe se arquivar a publicação também prejudica o engajamento? Então, a questão de arquivação, a gente arquivou praticamente todos os nossos antigos posts que não estão muito relacionados ao novo design. Tem erro, a gente já postou post com erro também, porque até então a gente não tinha uma voluntária para corrigir o português. Nesse caso de erro, teve um também, a gente não... Erro ortográfico ou erro mesmo de conteúdo, nós não arquivamos, tá? A gente simplesmente se explicava na legenda, porque
Porque também, assim, não é uma questão de, ai, eu não erro, eu não posso errar. Na verdade, eu acho que quanto mais você erra, assim, e você mostra o seu erro e como pode, né, melhorar para as pessoas, eu acho que isso é muito válido, sabe? É claro que tem que ter cuidado e tudo mais nas informações, porque uma página de divulgação científica tem que ter credibilidade, né? Mas um erro mínimo, assim, e você se justificando nos seus comentários ou até mesmo stories, eu acho que é importante para todo mundo ver que, né, você não vai ser crucificado se você errar em algum momento. A gente não acabou arquivando esses novos posts que fizemos por medo mesmo do algoritmo, tá? Deixa eu ver aqui. Obrigada, gente. Tudo bem, Gabriela, mas é isso, tá? A questão mesmo de edição que eu acho que acaba comprometendo um pouco, porque o arquivar em si, né, as pessoas vão acabar não vendo mais seu post. E é isso. Feitos no PowerPoint, né? Então, o PowerPoint ele é a nossa ferramenta de trabalho e tem funcionado muito bem, assim. Desde das fontes, das imagens, a gente sempre tenta pegar imagens com alta qualidade, tá? Mas o Google ele é uma ferramenta também incrível assim de imagens que corroboram com o assunto que nós temos, né? Normalmente quando se procura em inglês as imagens, né, o tema em questão, as imagens elas acabam sendo de maior qualidade, né? E desenhos muito diversificados, enfim. Isso é interessante. Bom, Felipe, ele perguntou se é interessante começar com posts junto com vídeos ou apenas posts de início para o público ver. Então, eu acho que, assim, atualmente, o Reels é uma ferramenta que cresceu muito. Na época que a gente inaugurou a nossa página, o Reels ele não era uma ferramenta muito utilizada. Eu nem lembro se tinha Reels no Instagram. Mas eu acho que intercalar é muito importante, porque acaba abrangendo mais pessoas, né? Tem gente que não gosta de ler muito, mas essa pessoa que não gosta de ler muito, ela prefere um Reels, ela prefere um vídeo, sabe? Então, eu acho que mesclar, que é algo que eu tô querendo trazer para o Neuroscience, é importante porque acaba atingindo qualquer interesse, né? Dos seus seguidores. Sei lá, pego alguma informação importante, até mesmo para ajudar o vídeo que vocês estão fazendo pro Elder, né, na divulgação. E se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar na DM, se vocês tiverem interesse em participar também, tentar alguma coisa nova também, pode mandar lá, que a gente pode discutir mais, tá? Isabela, Oi? quero só uma dúvida, com base na pergunta que foi feita recentemente agora, do pessoal da Figuras do Google. Sim. Mas imagina que eu fosse fazer um post, alguma coisa de divulgação, por exemplo, com uma imagem criada naquelas ferramentas que hoje tem, tipo DeepL, assim, que são inteligências artificiais e tudo mais. Como é que fica essa questão, por exemplo, do Instagram, de banir, a questão de direito, essas imagens? Não sei se você sabe exatamente posts que usam mais ou menos isso. Porque eu fiquei curioso que essa semana parece que teve um concurso de arte que alguém ganhou e fez a imagem com DeepL, assim. Então, quem é mais ou menos essa? Então, eu acho que da inteligência artificial é muito interessante, porque como, assim, o nosso medo em questão era as pessoas que são responsáveis por essas imagens virem e tentarem denunciar o nosso Instagram, sabe? Então, com a inteligência artificial, isso é meio que ausente, né? Não, ninguém viria e tentaria banir, assim. Não sei se, de fato, o Insta ele derrubaria a nossa página, mas a questão das pessoas responsáveis pelas imagens vir e denunciar a nossa página, sabe? Por isso que a gente sempre acaba referenciando de alguma forma ou outra as imagens que a gente está utilizando. No caso da inteligência artificial, isso fica muito mais autoral, né? Então, não sei, eu não acho que teria um problema não com a ferramenta em si. Inclusive, é uma ótima ideia utilizar a inteligência artificial, porque no fim só você vai ter aquela imagem, né? Espero que vocês tenham aproveitado toda
a oficina da comunicação científica e também tenho levado algum aprendizado de hoje também. E é isso, se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Insta, que eu respondo lá. E é isso.